É uma palavra do Senhor para o nosso coração. Está em Jonas. Jonas, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus poderoso. Aleluia. Jonas capítulo 4. Jonas? Isso. Olha, Uma toalhinha bonita. Deus acuda, Senhor. cadê a minha? Olha lá. Glória a Deus. Vamos ler. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Jonas capítulo 4, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui na tua presença, por essa oportunidade, meu Senhor, de ouvir a tua palavra. Deus, fala, Senhor, conosco, porque sem ti nós nada podemos. Que venha do alto, Senhor, a revelação da tua palavra, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, transformados, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que não seja nada meu, Senhor, nada de mim, mas tudo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar conosco aquilo que está no teu coração, e que nós possamos, Senhor da glória, guardar na tábua do nosso coração essa palavra. Abençoa todos que aqui estão, todos que ainda porventura virão a chegar, Senhor. Que o Senhor possa guardar cada família apresentada, representada. Fica conosco, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, pode se sentar, amados. Louvado seja Deus. Então, Jonas, falei Jesus, Jonas. Irmão, Jonas, ele é um exemplo para a nossa vida. Um exemplo, pastor, é um exemplo do que não fazer, A Bíblia diz no capítulo 3 que o Senhor tem que falar com ele a segunda vez. Mas antes de o Senhor falar com ele uma segunda vez, irmãos, Deus tinha falado e ele tinha desobedecido, como a gente já conhece essa história. Deus falou com Jonas, falou o quê? Deus deu uma ordem: Jonas, eu te escolhi, você é um profeta, eu quero te enviar para um lugar chamado Nínive. Nas minhas palavras, Na verdade, Deus falou: levanta e vai à cidade chamada Nínive, prega lá contra ela. Mas então, irmão, Jonas não desejou obedecer à vontade de Deus. E ele, como você sabe, essa palavra, ele pega um navio, vai para Tarsis, que é o oposto de Nínive. Ou seja, ele vai fazer a vontade dele, ele vai desobedecer à vontade de Deus, ele vai fugir do chamado de Deus, e tem consequências para a vida dele. Irmãos, todas as vezes que Deus nos dá ordem, tem coisas que a gente não é muito agradável para fazer realmente. A gente não é fácil de fazer, tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que não são tão fáceis. Mas se Deus está mandando a gente fazer, é porque Ele sabe porque Ele te chamou, e é porque Ele sabe o que está lá, aonde Ele está te enviando. Ele sabe da vitória daquele chamado, irmão, porque Deus não chama a gente para ser perdedor. Deus chama a gente para vencer. Vencer também ganhando as almas, vencer também na ministração, vencer, irmão. Deus te chamou para vencer. Mas em muitos momentos a gente vai ter que obedecer, e a obediência vai ser contra a nossa vontade. Foi o que aconteceu com Jonas. E a palavra diz que o Senhor mandou ele o quê? Mandou um vento, Porque ele achou que podia fugir da vontade de Deus. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que o chamado era uma bobagem, que Deus... irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Está vindo ao meu coração aqui agora. Vou dar uma pausa e vou falar isso. O chamado de Deus na nossa vida não é bobagem. Deus não te escolheu errado. Tenha sempre convicção do seu chamado.
Tenha muita certeza daquilo que você foi levantado para fazer. Tenha certeza no seu coração. Mesmo que em algum momento da sua trajetória tudo pareça contrário com aquilo que Ele chamou você para fazer. Mas se foi Deus, tenha convicção. Não deixa ninguém falar o contrário. Não deixa nada desanimar o seu coração em relação ao que Deus colocou em você. Se você tem um chamado no ministério de louvor, Deus te ungiu para isso, Deus te chamou para isso. Se você tem um chamado para ministrar sobre as pessoas, Deus te convocou para isso, Ele vai derramar unção para você fazer isso. E assim vai, irmãos, orar, evangelizar. A gente brincou aqui no início do culto, né? Pula, dança, sapateia no poder, mas é isso. Se Deus te chamou, Ele sabe porquê e Ele garante a unção, a graça, o conhecimento, tudo vem dele, não vem de nós. A gente só precisa falar, sim, Senhor, eu estou disposto, eis-me aqui. E é muito bom falar eis-me aqui quando tudo é conveniente. Quando não é, irmãos, é difícil falar eis-me aqui. Mas quando a gente não fala, a gente paga um preço alto. Então Jonas, ele fez o quê? Pagou um preço alto. Veio o vento, eu estou pincelando aqui para a gente chegar lá onde o Senhor quer falar conosco. Veio o vento, né? Quase que o navio que Jonas estava quase virando ali, quase enchendo de água, tipo assim, ia todo mundo morrer. Só não ia porque Deus é misericordioso. Ou seja, Jonas estava no lugar errado, fazendo a coisa errada e colocando a vida de outras pessoas em risco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos no lugar errado, né, fazendo o que Deus não mandou e colocando a vida de outras pessoas em risco. A gente tem que ficar muito, é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo gente falando assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. O chamado de Deus é uma responsabilidade muito grande. Ele traz lágrimas, Ele traz dores, Ele traz aflição, Ele traz vitória, traz bênçãos também, traz respostas, traz vidas, traz almas. É tremendo, completo. Mas Jonas resolveu fugir e achou que não ia nada acontecer com ele, porque Deus tem muitos servos, né? Deus tem muita gente para usar, amados. Sim ou não? Deus tem muita gente para usar. Você pode pensar assim, mas se eu não for, alguém vai. Se eu não fizer, alguém faz. Sim, amados, é verdade. Mas quando Deus quer eu e você, sou eu ou você. Não tem jeito. Então, o Senhor mandou um mar, um grande vento, e veio uma grande tempestade, e o navio estava quase se quebrando. Deus permitiu chegar no limite, irmão. Tem horas que Deus permite chegar no limite. E Jonas estava de boa, tranquilo, dormindo, não estava preocupado, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Todo mundo desesperado, e Jonas estava dormindo. E por fim acordaram Jonas e falaram, o que você está fazendo aqui, dormindo? E aí ele teve que falar, né? Diz a Bíblia que quando ele se apresentou, quem ele era, eu sou um servo de Deus. Irmãos, o temor que ele não teve, os marinheiros tiveram. Você é o quê? Não é possível. A gente está passando isso por causa de você, né? Porque ele falou, declara quem você é, de onde você veio, que ocupação é a sua. Ele falou, eu sou hebreu, eu temo a Deus. Então os homens se encheram de grande temor. Por que você fez isso? Essa é a pergunta que fizeram aqui para ele no versículo 10 do capítulo 1. O que a gente vai fazer agora para o mar se acalmar? O que a gente vai fazer para parar a ira de Deus? Porque Deus está irado, Deus está bravo, porque você está fora da posição, porque você está fazendo o que não era para fazer, porque você não é inocente, porque você está fazendo na desobediência. E é engraçado, irmãos, que Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, ele não foi, e ele ainda pagou a passagem e foi para outro lugar, ou seja, ele ainda pagou para ir para outro lugar, né? Pois é. E a palavra diz que ele falou, me lança no mar e vai cessar. A culpa é minha, sou eu, o problema sou eu. Irmão, a gente precisa reconhecer quando nós estamos no lugar errado. Quando a gente está no posicionamento errado. A gente precisa reconhecer, porque quando a gente reconhece, muita coisa é poupada, muita coisa melhora na nossa vida. E ele falou, me lança no mar, e eles ficaram com dó, ficaram com medo, vai morrer e tal, mas lançaram ele no mar. E a palavra diz que o Senhor preparou um peixe, e o peixe engoliu Jonas, mas não comeu ele, né? Não mastigou, só engoliu. E aí eu quero dar uma pausa para te mostrar uma coisa, irmãos. Deus é tão misericordioso, tão bom,
tão tremendo, que mesmo nessas circunstâncias, Deus ainda guarda o homem e a mulher que Ele chamou. Sabe por quê? Porque Deus está dando oportunidades, Deus está dando chances, Deus está dando para que a pessoa possa se arrepender, para que a pessoa possa falar, não, agora eu vou lá cumprir o que o Senhor mandou. Às vezes a gente espera acontecer o pior, irmão, para a gente começar a fazer a vontade de Deus. Que coisa burra, né? Desculpa o termo, mas é burrice. A gente esperar chegar no limite das nossas coisas, da situação, na nossa casa, na nossa família, para a gente falar, não, agora eu vou obedecer. Podia ter feito antes, podia ter sido poupado, tantas coisas podiam não ter acontecido. Jonas, ele sabia que ele tinha uma tarefa para cumprir, ele tinha noção, ele tinha convicção. E olha, deixa eu te falar, nós somos da mesma forma. Nós temos a convicção daquilo que Deus nos levantou para fazer. A gente sabe o que Deus quer de nós. A gente faz ou não faz se a gente quiser ou não, né? São escolhas. Jonas tinha só que pregar o arrependimento. Ele não ia salvar ninguém, irmão. Deus não manda você salvar ninguém, não manda você libertar ninguém. A tarefa difícil é dele. Ele só manda a gente abrir a boca e falar. Ele só manda a gente testemunhar. Ele só manda a gente ir lá e orar. Ele só manda a gente evangelizar de alguma forma. Só isso. E aí a palavra diz que Jonas foi jogado no mar, o peixe comeu Jonas, engoliu Jonas. E lá no ventre do inferno, porque ele fala dessa forma, ou seja, no fundo do poço, na pior situação da vida dele, ele se lembrou e clamou. E Deus é tão misericordioso, tão bom, falando mais uma vez, que Deus o quê? Levantou, tirou ele de lá, escutou a oração. Deus não podia, irmão, fala sério, Deus não podia ter falado, agora você vai ficar aí. Você vai ver o que é bom. Agora você vai ficar aí, agora eu vou levantar outro, agora eu não quero mais saber de você. Mas esse não é o Senhor, irmãos. O Senhor é bom. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Se fossem os homens, as pessoas iam fazer isso. Deixa lá, não quero nem saber. Mas Deus não faz assim. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele sabe, irmão, a nossa limitação, a nossa fraqueza. Ele sabe tudo. Isso não é desculpa, mas Ele sabe. Ele sabe quando a gente vai falhar. Ele sabe quando a gente não vai fazer. Ele sabe quando Ele tem que puxar a nossa orelha. A gente conhece o filho, irmão. Você não conhece seu filho? Eu tenho duas, eu conheço as duas. Eu sei quando elas estão mentindo ou quando estão falando a verdade. A gente conhece. E quando está fazendo alguma coisa que não era para fazer, o que a gente faz? Vai lá e puxa a orelha. Vai lá e dá uma bronca. Vai lá e sacode, olha, acorda para a vida. Não é assim? Assim é Deus conosco. Por isso que a gente está aqui, irmão. Porque Ele é bom. E a Bíblia diz que na segunda vez, aí voltando aqui para o capítulo 3, pela segunda vez Deus pega, faz o peixe vomitar Jonas na terra. Olha que tremendo. Podia botar lá no meio do mar, ele ainda ter que nadar, ainda ia ter que... Não, irmãos. Deus vomitou, deixou o peixe vomitar Jonas na terra. Jonas pega e faz o quê? Agora eu vou escutar. Tipo, fala, Senhor, que o teu servo vai ouvir. Meu Deus. Agora ele vai ouvir, irmão. Não podia ter ouvido na primeira vez? E aí o Senhor fala a segunda vez que o Jonas levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu já te disse. Olha aqui. Prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu já te disse. Prega lá o que eu já falei para você. Para com isso de ter medo, irmão. Para com isso de achar as coisas, o que vai acontecer. Não, quem tem que fazer é Deus. Você só tem que obedecer. Quem vai libertar, quem vai curar, quem vai levantar do morto lá, se Deus quiser, quem vai abrir os olhos do cego, quem vai fazer as coisas é o Senhor. Às vezes a gente se preocupa demais. Eu vou fazer, mas não vai acontecer nada. Eu vou dar um passo, mas não... Sabe, irmãos, isso aí está matando os profetas de Deus muitas vezes. Porque as pessoas não têm coragem de ir, porque estão achando que elas têm que ser Deus. Pastor, eu estou entendendo, vou te explicar. Porque a partir do momento que você acha que você tem que ir, chegar lá, a pessoa tem que ser curada, você está querendo se colocar no lugar de Deus. Deus não falou isso, Deus mandou só você ir e orar. Mandou você ir, colocar a mão, mandou você ir e profetizar, não é assim, irmão? Então deixa a coisa, sobrenatural na mão do Senhor. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. A gente só vai e faz a vontade do Senhor. Vai lá e fala o que tem que ser falado.
elas se calam. E às vezes, irmãos, a pessoa perece, porque não ouviu. E agora o Senhor está me trazendo aquela palavra do atalaia. A Bíblia diz que quando Deus manda o atalaia avisar, a gente tem que avisar o perigo. A gente não vai salvar o perigo, a gente vai avisar, você está entendendo? É isso que o Senhor quer falar conosco. A nossa função não é salvar do perigo, a nossa função é avisar, colocar em atenção as pessoas. Quem salva é o Senhor, quem vai tirar da situação difícil é Deus. Às vezes você vê um casamento quase sendo destruído, você vai lá e avisa. Mas quem vai restaurar o lar não é você, é Deus. Às vezes você vê um filho querendo ir para um mau caminho, você vai lá e avisa para os pais: olha, eu estou vendo, Deus mostrou assim em oração. Quem vai trazer de volta é o Senhor. A gente só tem que ser o instrumento, a ferramenta. Ferramenta, irmão, ela é usada para aquilo que ela foi levantada, né? No caso não é levantada, para aquilo que ela foi criada. Uma enxada é uma ferramenta. Ela funciona para uma coisa. Não é isso? Cada ferramenta numa obra funciona para uma coisa. Assim somos nós. E aí Jonas, dessa vez, ele resolve ouvir a palavra do Senhor e ele vai. E ele sai pregando: olha, daqui a 40 dias, Nínive vai ser submergida. E ele sai pregando, a Bíblia diz que ele entra pela cidade. É tão interessante. Olha só, começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Só isso que ele precisava fazer, irmão. E os homens de Nínive, para surpresa de Jonas, creram. Porque Nínive era uma cidade perversa. Rei perverso, povo perverso, fazia maldade. Mas quando Deus fala: vai lá e ora por aquela pessoa, vai lá e salva, irmão. Vou trazer aqui de volta para sua lembrança. Ele era o perseguidor da igreja. Quando foi mandado ir orar por ele, ele falou: o quê? Não vou não, esse homem é perseguidor da igreja. Mas Deus já tinha mudado o coração dele. Enquanto Deus te dá uma ordem para ir fazer uma obra, Deus já está trabalhando no coração das pessoas que estão lá, irmão. É tremendo isso. Então vai lá e prega. Ananias, vai lá e prega. E ora lá para Saulo. Não vou não. Não vou não, porque ele vai me matar, ele é perseguidor. E Deus falou: me obedece. Só me obedece. E quando ele chega lá, que ele ora, a Bíblia diz que os olhos dele são abertos. A Bíblia diz que ele agora é um homem de Deus. Ou seja, irmão, Deus fala e ele garante. Só a obediência que ele quer nossa. E a palavra diz que os homens que daquela cidade inteira creram, proclamaram jejum, se vestiram de pano de saco. Imagina que surpresa. Como assim? Pano de saco era sinal de humilhação, né? Quando eles se vestiam de pano de saco, significava que eles estavam se humilhando. Fizeram jejum, se arrependeram, creram naquela pregação. E Jonas observando aquilo. E, por incrível que pareça, Jonas não ficou feliz, irmão. E aí eu quero trazer outra parte da mensagem para a sua vida. A Bíblia diz: Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito. Dito que faria e não fez. Então Deus deu uma nova chance para Nínive. Capítulo 3 termina assim. Deus deu uma nova chance para Nínive. Mas agora, irmão, a Bíblia diz, e agora eu quero entrar com você no capítulo 4, onde a gente começou a ler. Jonas ficou desgostoso, ficou com raiva, ficou chateado, ficou ressentido. Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa Deus fazer a obra na vida dos outros. Olha o que a gente mais vê no meio da igreja. É feio eu falar isso, mas é verdade. São pessoas ressentidas porque Deus está trabalhando na vida do outro. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus batizar o outro. Deixa Deus libertar o outro. Deixa Deus restaurar o outro. Ah, mas por que não acontece comigo? Porque às vezes o coração está duro. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. A gente não foi chamado para julgar, não. A gente não foi chamado para isso.
Deixa Deus trabalhar. Às vezes a gente fica, né? O povo, em geral, fica com magoinha, com mimimi, com coisinha, porque está vendo Deus trabalhar na vida do irmão. Meu irmão, nós somos crentes ou não somos, pelo amor de Deus. Deus nos chamou para a gente ficar feliz, fazer a obra, obedecer e ficar feliz com a vitória do irmão. Ficar feliz com aquilo que a gente vê Deus fazer na vida do outro. Ah, mas é injusto. Deixa lá, irmão. Deus sabe tudo. Deus dá conta também para algumas pessoas. Às vezes você está achando injusto. Poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa. Mas eu me esforço tanto. Eu vejo que essa pessoa não quer nada com Deus. Deixa na mão do Senhor. Ele sabe o que está fazendo, irmão. Nosso papel não é achar ou não achar alguma coisa. Nosso papel é obedecer e fazer aquilo que nós somos chamados. Eu sei que a palavra é dura, a gente não fica feliz, né? É uma palavra que deixa a gente pensativo, reflexivo, mas de verdade foi a palavra que Deus me deu hoje para trazer aqui na igreja. Então o Senhor falou: olha, tem uma hora que Deus vai falar com Jonas, engraçado, o seu ressentimento, tá certo, Jonas, o seu ressentimento, essa sua magoinha, essa sua raiva? Tá certo? Você acha que é legal isso aí que você está fazendo? Ficando bravo? Porque, engraçado, irmão, porque Jonas faz a obra, prega, e ele fala uma coisa com Deus: olha, Senhor, eu não falei, quando eu estava lá na minha terra ainda, versículo 2, capítulo 4, por isso que eu me preveni, fugi para Tarsis, porque eu sabia que você é um Deus piedoso e misericordioso. Deus ficou com raiva de Deus, irmão. Não aguento essa palavra. Seu longânimo, grande benignidade, se arrepende do mal. Eu sabia, por isso que eu não fui, Senhor. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia. Então por que não foi, criatura? Por quê? Porque ele estava ressentido. Porque no pensamento, no coração de Jonas, ele achava que aquelas pessoas não mereciam essa nova oportunidade que Deus estava dando. Irmão, às vezes a gente olha para a vida de alguém e pode pensar isso, né? Ai, Senhor, essa pessoa é tão miserável, tão ruim, não quer nada com Deus, não quer nada com o Senhor, não quer nada com estar na igreja, e o Senhor está dando milhões de oportunidades. E daí, irmão? Quem somos nós para julgar? A gente tem que ser menos julgador, né? Eu tenho falado isso aqui. Julgar menos e obedecer mais. E Jonas, ele ficou com raiva, ele falou: eu falei, eu avisei. Por isso que eu estava na minha terra e eu fui para Tarsis. Porque o Senhor é longânimo, é misericordioso, ficou ainda brigando com Deus, irmão. E Deus é bom, que ainda fez o quê? Preparou a sombra para Jonas. Irmão, Deus vai fazer tudo por você sempre, Ele te ama. Ele tem um projeto na sua vida. Ele não abre mão de você. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo da minha casa para a sua vida, você vai entender o que Deus está falando. Eu tenho 2 filhas, né? Você já sabe. Falei isso já hoje 2 vezes. E elas são assim, irmãos. É irritante. E o que eu vou falar? Eu sou mãe, estou falando isso. Você imagina Deus ouvindo a gente. Eu falo para uma fazer uma coisa. Por exemplo, vamos supor, tenho 2. Vamos supor, vou falar o nome, né? Porque são minhas, não tem problema. Esther, pega aquele sapato e guarda não sei aonde. Eu dei uma ordem para uma, tá entendendo? Traz para a sua vida com Deus, tá bom? É um exemplo. Esther, pega o sapato e coloca lá, por exemplo, no guarda-roupa. Aí ao invés de falar amém, ou ir lá e pegar, ela fala: mas e a Ruth não está fazendo nada? Está entendendo, irmão? Não é que não quer fazer. Eu estou trazendo uma coisa boba que acontece com criança, para você entender o que Deus quer falar conosco. Às vezes, ao invés de fazer o que Deus está mandando a gente fazer, a gente está olhando para o outro. Ah, mas não sei quem não faz nada. Ah, mas não sei quem é folgado, é folgada. Ah, mas, irmão, faz o que Deus mandou para você. Deixa o outro. Porque Deus tem um acerto com cada um. Olha, eu fico brava lá em casa quando isso acontece. Aí eu imagino eu, né? Mera mortal, falha, fico chateado. Você imagina Deus, que é perfeito, que é misericordioso, que é bom. Quando a gente faz isso como ser humano, como servos dele, como ele não deve ficar, irmãos? A vontade é responder, eu creio, né? Do Senhor tem vontade, igual a gente responde, porque eu falo: vai logo, menina.
Mas Deus não, Deus ainda te dá oportunidade, me dá oportunidade, nos dá uma nova chance. Prepara lá o peixe, prepara um momento de reflexão, só para nos guardar, né? Prepara uma sombra, ou seja, tá tudo para tentar trazer você para a reflexão daquilo que Ele quer. E mesmo assim, às vezes a gente está o quê? Com o coração duro para aquilo que Deus está falando. Irmão, resumindo para você a palavra de hoje, Jonas, ele não queria pregar para Nínive, porque ele sabia que Nínive ia se converter. E na mente de Jonas, Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Resumindo, resumão assim, ó. E às vezes, você, eu, nós, servos de Deus, a gente nega-se fazer alguma coisa que Deus ordenou, porque nós temos o nosso pensamento. Ah, mas eu acho que é assim. Eu acho que deveria ser dessa forma. Deus não pediu a nossa opinião, amados. A verdade é que o Senhor fala para nós, vai lá e faz. E bom é quando a gente vai lá e faz. Quer ver uma coisa que o Senhor está trazendo na minha mente? Geralmente eu não anoto nada em papel, irmão. Geralmente. Então, quando vem na minha cabeça, eu estou falando, o Espírito Santo está falando com você. Quer ver uma pessoa que o Senhor me trouxe agora? Davi. Davi foi chamado para rei. Mas ele estava vivendo na perseguição. Saul estava perseguindo ele, estava no lugar dele de rei. Ele não podia bater o pé e ficar revoltado. Ele não podia falar assim, mas que nada. Eu fui ungido lá na minha casa. O profeta foi lá, me chamou, derramou óleo sobre minha cabeça. E eu tenho que ficar fugindo desse homem miserável, que já negou a festa. Eu estou imaginando aqui, trazendo sem entender. Davi com Saul. Ele fez isso, irmão? Não fez. Ele fugiu, se escondeu, correu perigo e continuou louvando o Senhor, entendendo que Deus me chamou, Deus me levantou, mas há um tempo para todas as coisas. Ah, mas Deus está fazendo na vida do outro, por que ele ainda é rei? Por que ele ainda está no trono? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas, irmão. Enquanto você vê o outro ser abençoado, Deus está trabalhando no seu coração. Enquanto você vê Deus trabalhando na vida de alguém, Deus está trazendo coisas novas também dentro de nós. A gente precisa aprender a não olhar para o outro, a não olhar para o que o outro faz ou deixa de fazer. Não, você vai lá e faz o que você precisa fazer. Isso funcionaria muito bem se todo mundo fosse assim, né? Mas não é. Aí a palavra diz que o Senhor fez nascer a boboreira, subiu por cima de Jonas, fez sombra na cabeça dele, estava tudo bem, né? Já joguei minha lamúria aí, Senhor, já reclamei, agora eu vou deitar debaixo da boboreira. Vou ficar aqui, vou descansar. E estava de boa, Jonas estava bem. Enquanto estava bom para ele parou de reclamar, irmão. Leva para o lado espiritual tudo isso. Enquanto está bom, às vezes a pessoa não reclama. Ele parou de reclamar, mas aí o Senhor fez o quê? Vou provar ele agora. Porque Deus, irmão, deixa eu te falar, Deus é bom. Deus é bom, Ele não quer o mal. Tem horas que as pessoas falam para mim assim, pastora, por que Deus criou isso, criou aquilo mal? Eu falo, Deus não criou o mal, meu irmão. Deus não quer o mal. O problema é que o coração das pessoas, Ele deu livre-arbítrio. E as pessoas têm poder de decisão. Então, as pessoas escolhem ser más. E Deus permite. E aí o Senhor preparou um bicho. Olha só, irmão. Feriu a boboreira, comeu lá. Acabou a sombra. O sol queimou a cabeça de Jonas, que ele estava dormindo, folgado lá, de boa. O sol queimou a cabeça dele. E quando ele sentiu, ele falou, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais essa vida. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão nervoso que ele desejou a morte. E aí o Senhor falou para ele, ô Jonas, vem cá. Ele falou assim, né? Tiveste compaixão da boboreira, que você não fez nada para ela nascer. Ou seja, né? Um dia nasce a planta, outro dia a planta morre. E eu não posso ter misericórdia do povo de Nínive, que tem mais de 120 pessoas que iam se converter. Olha a comparação que Deus fez com Jonas. E o que o Senhor está falando conosco? Às vezes tantas causas são mais importantes para nós. E o
Senhor está falando, tem tantas vidas precisando, tem tantas vidas que eu estou trabalhando, que eu quero trabalhar, e às vezes através de você. Irmão, a verdade é que a gente faz muito pouco para Deus. Diante daqui. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Ou coisa difícil é pregar a palavra dura. Meu Deus. É difícil. Saiu glória? Não sai um glória. Mas tá Não, bom, glória né? aí, mano. O importante é a palavra entrar. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor fez essa comparação e Jonas não estava nem aí. Mesmo assim, Jonas estava com orgulho ferido. Mesmo assim, eu costumo dizer, né, eu até escrevi aqui na minha Bíblia, que os valores de Jonas eram distorcidos. Ele valorizava mais uma coisa do que o que realmente importava, né? O que realmente era importante, que era a obediência, que era aquelas vidas serem salvas. E a gente precisa, né, ter misericórdia. E principalmente, né, o cerne todo dessa palavra é obedecer quando Deus nos der uma ordem. Obedeça, meu irmão. Obedeça quando Deus falar com você. É melhor, o que foi que Samuel falou? O obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes as pessoas fazem tanto sacrifício, irmão. E o Senhor está falando, esse sacrifício seu é de tolo, porque você não me obedece. Então, o obedecer é melhor, sempre obedecer. Melhor você não sacrificar e você obedecer. Ah, Deus mandou você ir para o norte, vai para o norte. Mandou ir para o sul, vai para o sul. Mandou entrar, entra. Mandou sair, sai. Mandou parar, para. Deus sabe o que faz, irmãos. A gente tem que estar atento. E esse livro de Jonas aqui, essa palavra, são 4 capítulos muito pequenos. E ele mostra a misericórdia, como Deus é bom em tudo, né? Nos marinheiros, no próprio Jonas. Porque Deus podia ter desistido dele. No peixe que foi preparado, na oração que foi ouvida. Em tudo, né? No poupar daqueles homens ali de Nínive. Deus poupou a cidade inteira, irmãos. E o Senhor, Ele é bom na sua vida também. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas maiores sempre. No Senhor, agora eu vou falar a parte boa da palavra. Meu marido fala assim, quando você prega, você dá uma vara, né? Fala uma palavra dura, mas depois você tem que falar o que é bom também. Ele sempre falou isso para mim. Porque Deus me chamou para pregar a verdade, irmão. Desde quando eu comecei a pregar. Não que eu não pregue palavra de, sim, né? Mas prego muito. Quantas vezes eu falo aqui de propósito, de vitória? Falo muito, irmãos. Mas quando é para falar de obediência, tem que falar. Mas sabe uma coisa? O Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida e Ele tem um chamado. Ele não te escolheu errado. Vou voltar a falar isso. Deus não escolheu errado quando Ele te chamou. Deus não falou assim, eu chamei aquela pessoa ali, mas eu me arrependi. Não, irmão. Deus escolheu certinho. Lá de trás das malhadas Ele nos tirou. Lá dos que não era nada, os improváveis Ele te levantou. Só que Ele quer que a gente faça o que Ele mandou. Que a gente obedeça. Que a gente vá lá e pregue. Que a gente vá lá e faça a obra. Que a gente vá lá e ore pela pessoa. Que a gente faça da forma que Deus mandou, não é da sua forma. Tem horas que eu fico brava, irmãos, quando eu ouço algumas coisas que, fazer assim, irmão, Deus mandou. Se Deus não mandou, não faça. É melhor ficar parado. Quando você não consegue entender o que Deus está falando, fica quieto e ouve, escuta. Deus, fala comigo, me dá direção. Fala comigo, Senhor. O Senhor não deixa a gente confundido nem enganado. Ele vai falar com você. E quando Ele falar com você, você tem que estar atento. E aí fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Essa é a vitória do crente, irmão. Essa é a nossa vitória. Amém. Você que está aqui nessa noite, Deus te chamou para o propósito. Deus não abre mão da sua vida. Glória. Deus tem te dado grandes oportunidades. Você tem caminhado. O Senhor tem te dado muitas oportunidades. Mas não deixe de obedecer à voz de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando. Quando você vê alguém ser abençoado, não julgue, irmãos, porque você acha isso ou aquilo. Você não foi chamado para achar nada. Você foi chamado para fazer a vontade do Senhor e realizar a obra dele. Louvado
Louvado seja Deus. É para isso que a gente foi chamado. Ah, mas é injusto. Não, irmão, não é injusto. Deus sabe por que Ele está fazendo. Deus sabe como trabalhar. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração, porque essa palavra vai fazer muito sentido para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos encerrar o culto. Glória a Deus. E peça ao Senhor, Senhor, se você está sendo obediente, glória a Deus, irmão. Pega a sua porção. Mas se você não está, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a obedecer, me ajuda a escutar, a discernir quando é o Senhor que está falando. Porque às vezes a pessoa não obedece porque não está entendendo o que Deus está falando, irmão. Me ajuda a discernir, Deus vai ajudar, irmão. Deus vai ajudar. Vamos orar então? Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu chamado na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nos cobre com teu sangue, nos ajuda, nos guarda, nos esconde em Ti. Pai, obrigado pela sua misericórdia sobre a nossa vida, que é a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, Pai. Continua, Senhor, nos dando chance, nos dando oportunidade, Senhor, de fazermos o teu querer e realizar a tua obra. Meu Pai, que nós possamos, Senhor, obedecer quando o Senhor falar, nos dar discernimento para entender a tua voz, meu Senhor, para que a gente não fique enganado nem confundido, mas que a gente vá com certeza confiante naquilo que o Senhor falou, Pai. Amém. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, cobre cada um com o teu sangue, guarda, livra de todo mal, Senhor. Continua conosco, confirmando aquilo que o Senhor tem na vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de Ti, sem o Senhor nós nada podemos fazer, meu Senhor. Vai adiante de nós, meu Senhor, endireitando os caminhos tortuosos. Vai adiante de nós, Senhor, dando visão de águia, dando estratégia, Pai. Vai adiante de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. E nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito. No nome de Jesus. Amém.